Pessoal, boa noite a todos. Com grande alegria, né, que a gente retorne aí desse pequeno recesso que tivemos para dar continuidade aos nossos trabalhos. A partir de agora, teremos a nossa segunda disciplina, né, agora com o professor Antônio Marques. A disciplina é chamada de Ciclo 1, Atividades Práticas. O professor Antônio Marques, ele é licenciado em Matemática, com especialização no ensino de matemática e mestrado em Matemática do ensino médio. Tenho atuação docente há mais de 24 anos e, desde 2009, é professor efetivo do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Atualmente, atua no campus Montes Claros. Professor, tutor, alunos, sejam todos bem-vindos. E, Antônio, é com você. Obrigado pela apresentação. Boa noite a todos os alunos, tutores também, e demais presentes aí na sala. Gostaria de dar boas-vindas a todos, principalmente os alunos, parabenizá-los, né, pela realização do curso, e falar um pouco aqui da nossa disciplina, que é sobre a disciplina do ciclo 1, atividade prática. Essa atividade ela tem como ementa o estudo de simulação de 3 experimentos e a confecção do material. Então, é bem sucinta a ementa e não tem muitas coisas para fazer, a não ser esses dois aspectos, que é a simulação dos experimentos e a confecção do material. O conteúdo é a atividade prática, né? E o estudo de simulações de 3 experimentos, confecção de material concreto. Os assuntos que serão abordados sobre o jogo dos discos, modelo de despoluição de um lago, desafio geométrico e ladrilhamento. São esses 3 assuntos. A visão geral da disciplina, nós temos como objetivo redimensionar a prática docente em sala de aula e como objetivos específicos, confeccionar o material, o jogo dos discos, simular a despoluição de um lago, ladrilhar, montar mosaicos e fazer os experimentos. A estrutura dessa disciplina ela é bem semelhante às que vocês já fizeram, né? Acho que vocês fizeram a disciplina A com a professora Mônica, e vão fazer as disciplinas do ciclo 2 e do ciclo 3, que tem basicamente a mesma estrutura. Essa aqui tem uma especificidade, pela natureza dela ser mais voltada para a praticidade, né, para a prática, então a gente vai ter uma diferença apenas na avaliação. Então, como eu já disse, a estrutura é basicamente as que você já conhece, que é sempre iniciar a semana com o webinário e Antônio, só uma sugestão, coloca para apresentar os slides. Então, nós temos aqui a semana 1, a mesma estrutura, né? Sempre inicia com o webinário e durante a semana temos os fóruns de discussão específicos do assunto da semana. É basicamente a mesma estrutura que você tinha na disciplina A com a professora Mônica. Os webinários da nossa disciplina está iniciando hoje, né, de 17 de janeiro, sempre às 19 horas. O segundo webinário vai ser no dia 24 de janeiro, o terceiro no dia 31 e o quarto e último webinário será no dia 7 de fevereiro. As atividades também é bem semelhante ao que vocês já fizeram na disciplina A, que são a realização dos webinários, 4 webinários, quais eu já comentei agora, e cada semana terá um fórum avaliativo, né? Esses fóruns também são abertos no dia de cada webinário, ficará a semana para vocês poderem estar comentando, familiarizando, tirando dúvidas e participando e respondendo os questionamentos que serão avaliados, e os critérios de avaliação estão lá nas orientações também para vocês seguirem. São 4 fóruns, cada fórum terá
será avaliada em 5 pontos, fechando em 20 pontos. A atividade aplicada, que vocês fizeram na anterior, aqui pode sofrer um pouco de mudança devido à especificidade da disciplina. Eu vou estar cobrando nessa disciplina, como que na ementa, um dos objetivos nossos é confeccionar o material, então essa atividade aplicada no valor de 40 pontos será cobrado na confecção do material dos 3 assuntos que eu já mencionei. Então, vocês vão confeccionar o material, os materiais ficarão muito claros aí. Também tem nas orientações, já na sala virtual, todas as orientações para fazer. Tem também as orientações nos cadernos didáticos e também a gente vai estar sempre explicando aqui no webinário e também, obviamente, no fórum de discussão, se assim ainda persistir alguma dúvida. E aí vocês vão registrar essa confecção desse material e essas fotos vocês deverão estar enviando para um link que será disponibilizado para esse fim. A avaliação online também terá uma adequação, né? Em vez de vocês fazerem a prova com as questões objetivas conforme vocês fizeram e vão fazer nas próximas disciplinas, nessa vocês vão escolher um assunto, uma atividade, que a gente vai falar de várias em cada tema, a gente vai estar citando algumas atividades que a gente poderá estar fazendo em cada assunto. Vocês podem escolher tanto dessas que a gente mencionar aqui, ou como vocês podem pesquisar outras, ou se tiver alguma ideia de outra que está de acordo com a especificidade do tema, se não fugir ao tema, não tem problema vocês apresentar. Aí, no caso, será cobrada a simulação de um experimento que vocês deverão fazer essa prática gravando uma videoaula. E essa atividade vocês poderão também fazer de dupla, se assim desejar. Pode fazer individual ou em dupla. E gravar uma videoaula de até 5 minutos e estar postando também com o link que será disponibilizado para esse fim. E as dúvidas também poderão ser tiradas aí na medida que forem surgindo, mas as orientações estão também lá na sala, no ambiente da EAD. E para fechar a avaliação, a gente tem a autoavaliação, essa não mudou em nada, né? Vocês fizeram na disciplina A, vão fazer agora e farão nas demais também, fechando aí os 100 pontos. Então, essa semana agora, o assunto que a gente vai estar falando para fazer o experimento é o jogo dos discos, que é um assunto interessante e é uma prática fácil de ser aplicada. A gente vai estar discutindo, eu vou estar apresentando a ideia desse jogo e aí vocês vão estar confeccionando material para ele e também entendendo as atividades que vocês poderão estar aplicando com esse jogo. Jogos em matemática, como professor de matemática, sabe que sempre é muito bem-vindo. E para apresentar esse jogo, a gente vai falar de um dos conhecimentos matemáticos que ele traz, que ele aborda na realização desse jogo, que são assuntos interessantes, que é a probabilidade geométrica, probabilidade, obtenção de dados a partir de um experimento, ajuste de curvas e modelagem. Então, é um jogo que é interessante porque ele não fica apenas nenhum conhecimento matemático, ele tem um leque maior e, na medida que a gente for discutindo, vocês vão estar percebendo a diversidade de assuntos que poderão ser abordados e também como que é interessante para realizar, e eu acho que é um jogo bem interessante para que os alunos, tem tudo para que os alunos interessem na realização e envolva para realizar esse jogo, e ele é bem interessante. A probabilidade aqui, ela foi escolhida para a gente iniciar a nossa disciplina aqui do ciclo 1, porque é um assunto que está bem presente no nosso cotidiano, é um assunto interessante, é um assunto que vocês trabalham no segundo ano, geralmente, né, trabalham no segundo ano
do ensino médio, e esse jogo ele vai retratar essa situação e vai levar a disciplina com bastante proximidade dos conceitos e será um estímulo para o aluno estar aprofundando nos conhecimentos sobre esse tema de probabilidade. Antes de prosseguirmos, reflita sobre a seguinte pergunta: quais são os recursos e métodos que você mais utiliza para ensinar probabilidade na sala de aula? Então, agora, nesses segundos, vocês podem estar remetendo aí. Eu acho que todos aqui, né, ainda não conversei com vocês, né, não conheço assim mais a fundo, mas como professor de matemática, se já são atuantes no ensino médio, precisamente na segunda série, já deve ter trabalhado esse tema com os alunos. E aí, nesse momento que eu já estou falando aqui, eu acho que já foi o suficiente para vocês já terem pensado e remetido em alguma situação que vocês apresentaram e introduziram o tema de probabilidade e deve, com certeza, com certeza a maioria, se não fosse uns 90%, já deve ter pensado em jogos, como sendo dados, como sendo dominó e jogos de cartas. Esses são bem tradicionais no ensino da probabilidade, né? A gente sempre, porque os próprios materiais didáticos que a gente segue, eles vão levando para esse lado, né? Para você conceituar, então, lançamento de dados, e esses jogos estão sempre presentes nas atividades de probabilidade e nas situações, problemas também. Aqui a proposta é trazer um jogo diferente, né? Um jogo que envolve os conceitos de probabilidade, mas não só os conceitos de probabilidade, mas além daqueles que eu falei no slide anterior, ainda a gente pode estar explorando com esse jogo conceitos de polígonos regulares, funções quadráticas e gráficos. Então, vamos entender de onde saiu essa ideia desse jogo que a gente vai estar falando hoje, né? Que é o improviso que virou matemática. Na França, no século XVIII, os pisos de castelos e jardins, naquela época, era moda serem ladrilhados. Todos os pisos lá geralmente tinham ladrilhos. E as crianças não perderam tempo e logo fizeram desses ladrilhos um grande tabuleiro. O que eles faziam? Eles inventaram o jogo dos discos na seguinte ideia: eles pegavam moedas e lançavam aleatoriamente, apostava, né, uma criança com a outra, lançando moedas para ver qual era a moeda que ia cair no ladrilho sem tocar as bordas. Então, na figura ao lado aí, vocês podem perceber as duas situações. A situação que era favorável, que a criança que ganhava, que é essa que não toca nenhum dos lados, e a moeda que está intersectando aí com os lados do ladrilho. Então, essa era a ideia deles para jogar. E aí, pensando mais nesse jogo, surgiam algumas questões, né? Que questões seriam essas? Que fatores contribuíam para uma criança ganhar a aposta e ver sua moeda inteiramente dentro de um ladrilho, um lançamento aleatório, sem tocar nenhuma de suas bordas? Porque os jogos de azar, né, a probabilidade é o carro-chefe nessas questões de jogos. Né? Por isso que, geralmente, quando tem jogo, principalmente os jogos de azar, entra em cena a probabilidade, porque as pessoas conseguem, através da probabilidade, manipular e fazer com que o jogo seja favorável a quem cria ele, né? Então, aqui, a gente teria que pensar que fatores que esse jogo, que fatores influenciaria no resultado desse jogo. Aí eu trouxe aqui para vocês um problema, uma situação-problema, para ajudar a gente a refletir nesses fatores que contribuem para esse jogo. Então, vou falar aqui o enunciado, né, dessa situação para a gente começar a pensar. Então, uma escola estava preparando uma festa junina e foi pedido aos estudantes que bolassem um jogo para arrecadar fundos. Os estudantes obtiveram
observaram que no pátio, onde seria montada a barraca do jogo, o piso era feito com quadrados de 30 centímetros de lado. Pensaram, então, em construir discos com um certo diâmetro D, que seriam comprados pelos visitantes por R$ 1 cada um. O visitante jogaria os discos aleatoriamente no piso. Se o disco, depois de pousar, ficasse inteiramente no interior do piso, sem tangenciar as bordas, ele receberia não R$ 1, mas R$ 2, que seria o quê? R$ 1, que era a devolução do que ele gastou para comprar, e R$ 1, que seria o prêmio por ele ter vencido o jogo. Então, essa seria uma situação interessante. Você pode, por exemplo, adequar esse contexto, né, de maneira com a especificidade da turma. Seria interessante aqui, por exemplo, abordar a situação na questão de formatura, que os alunos têm interesse também, né, de arrecadar fundos para a formatura, já estaria aqui no segundo ano do ensino médio, poderia já estar tendo essa visão e poderia praticar isso, e aí eles seriam motivados, né, por conta do lucro, eles iam com certeza interagir e envolver para poder pensar na situação. Aqui, por exemplo, já poderia estar pensando, então, numa coisa, né, como quer ter lucro, como quer arrecadar fundos, então o aluno já pensa logo em ter lucro. Só que aí vem a situação. Que fatores, então, pode influenciar para a gente ter um maior lucro? O que está influenciado aqui nesse jogo? O que está influenciando aqui nesse jogo? Então, logo percebe-se que o diâmetro do disco é que vai estar definindo as chances do aluno, do jogador, no caso, ganhar ou perder o jogo. No caso do jogador perdendo, seria favorável aos estudantes. E no caso contrário, né, dos estudantes ganharem, os jogadores perderia. Então, a gente tem que ter aqui um ponto de equilíbrio, porque logo os apressadinhos poderiam estar pensando, então é fácil, vamos construir um disco maior possível. Só que não é bem assim, porque se você constrói um disco com diâmetro muito grande em relação ao lado do quadriculado, do ladrilho no caso, vai desencorajar, desmotivar os jogadores de participar. É lógico que os jogadores só vão comprar os discos e vão entrar no jogo se eles verem chance de ganhar. Se eles verem que não tem chance de ganhar, eles não vão entrar. E aí é que vai ser interessante para que aí problematizou a situação. Não é tão simples assim como parece, simplesmente construir um disco grande para os jogadores ter maior chance de erro e beneficiar os estudantes. Então, teria que ter esse ponto de equilíbrio para poder encontrar um diâmetro adequado. E aí a gente começa a raciocinar. Que probabilidade, então, seria interessante para a turma? Ter lucro e, ao mesmo tempo, motivar os jogadores a participar dos jogos. Então, pensando lá, resolveram que um acerto de 60% favorável aos formandos seria razoável, porque uma conta tranquila assim, que eles fizeram que poderia verificar um lucro seria, por exemplo, pensar em vender 500 discos a R$ 1. Se os jogadores tivessem um resultado favorável de 40%, eles teriam 1.500 discos, eles acertariam 40% dos discos e seria R$ 200. Como eles acertam R$ 200, eles receberiam R$ 200 pelo que eles gastaram e mais R$ 200, que é R$ 1 cada disco que eles converteram em resultado favorável, de retorno e como prêmio, e aí a equipe dos estudantes deveria devolver R$ 400 para os jogadores, e como eles arrecadaram R$ 500, ficariam aí com lucro de R$ 100. Agora que começa a corrida matemática, né, para esses alunos, que é o quê? Descobrir, então, que disco especificamente ia proporcionar essa situação de
os jogadores terem 60% de chance, 40% de chance, e os estudantes 60%. Né? Nesse momento, aqui, nessa disciplina 1, eu ainda não falei muito da disciplina, né? Falei mais da nossa agora, nesse momento, que é a disciplina do ciclo 1. Mas o fato é que, essas 3 próximas disciplinas, contando com essa do ciclo 1, ciclo 2 e ciclo 3 que vocês terão, os assuntos são exatamente os mesmos, o que é bem interessante agora, né? Então, a gente está, no momento, discutindo a parte prática, que é onde que a gente vai fazer os experimentos, e aí a gente vai ter essa visão, e aqui, no caso, fazendo estimativa através de experimentos e simulações. Mas esse assunto ele vai para o ciclo 2, agora com a parte da teoria, e no momento do ciclo 2, aí vocês já vão ter um modelo mais exato para você fazer o que a gente vai fazer aqui através de simulações e de experimentos. E no ciclo 3, vocês vão estar usando, inclusive, o material que a gente vai confeccionar agora para praticar lá na sala de aula, que vai ser lá no ciclo 3. Então, é uma coisa interessante, porque tudo que a gente fizer aqui, ele não vai ser esquecido, ele vai ser utilizado no ciclo 2 e vai ser utilizado no ciclo 3 também. Nesse momento agora, quando a gente vai estar praticando, a gente vai estar fazendo experimento para a gente poder fazer essa estimativa, partindo que a gente não tem um modelo pronto e a gente não vai aprofundar nessa teoria ainda, porque é a primeira fase, né? Isso aí acontece no cotidiano sempre, né? Cientificamente falando, até um fármaco que é criado passa por essa fase de experimento, para ver como que funciona, para depois chegar no refinamento mais na frente. Então, aqui no caso, a gente vai agir como? A gente vai estimar essa probabilidade realizando grandes números de lançamento com esse disco. Obviamente, os lançamentos têm que ser aleatórios. O resultado da divisão entre o número de lançamentos favoráveis e o número total de lançamentos de uma estimativa aproxima da probabilidade de ganho com o disco. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Então, eu tenho lá um tabuleiro que já adequando aqui o que a gente está propondo, a gente procurar aqui nos próximos momentos, uma figura que ilustra um lançamento aleatório de 5 moedas idênticas de 10 centavos. Essa moeda de 10 centavos tem aproximadamente um diâmetro de 2 centímetros, e a quadrícula aqui, o quadriculado aqui desse tabuleiro é de 3 centímetros de lado. A pergunta seria qual a probabilidade de ganho com a moeda de 10 centavos. Nesse caso aqui, que a gente está vendo, a gente fez um lançamento de 5 moedas, né, como está aí na ilustração, A, B, C, D e E, e a gente estimou uma probabilidade, que seria desses 5 aí, vocês observam que duas moedas, né, que é a C e a D, elas foram favoráveis aos jogadores e as demais não. Então, de 5 moedas, 2 foi um evento favorável. Então, aí você tem 2 em 5, que vai dar 0,4, que vai dar 40%. Então, daí a gente já começa a entender que a probabilidade de ganho com o disco depende do diâmetro desse disco, né? Indicando o diâmetro por D em centímetro, a probabilidade de ganho P será uma função de D. E assim, escrevemos P de D. Considerando que a moeda de 10 centavos tem 2 centímetros de diâmetro, a situação da figura, temos que P de 2 vai ser igual que 40%. Então, vamos entender o jogo do disco agora com mais precisão dentro dos limites nossos aqui. Nosso primeiro objetivo é determinar qual é a influência do diâmetro do disco e do tamanho dos lados do ladrilho na probabilidade de o jogador ganhar com lançamentos aleatórios. Como a gente vai proceder? Para fazer
para estudar os conceitos matemáticos envolvidos, a gente vai ter que fazer vários lançamentos, e não é só com um disco de um diâmetro, né? A gente está aqui na fase de experimentos, então a gente tem que abranger um pouco mais, de colocar mais discos de diâmetros diferentes e fazer vários lançamentos para ver se vai, inclusive, confirmar essa ideia que a gente teve aí no primeiro exemplo, que foi um número de lançamentos bem restrito, né? Aí a gente vai fazer, e depois que a gente fazer tudo isso, a gente monta as tabelas com esses resultados, eu vou estar mostrando aqui para vocês agora, e depois a gente vai estar calculando essa probabilidade, fazendo essa estimativa. Qual seria uma sugestão aqui que a gente vai dar para a gente poder trabalhar isso? Porque, para a gente poder trabalhar esse jogo, vocês poderiam pensar, por exemplo, que vocês iriam procurar, como expôs lá no início, pisos ladrilhados para poder fazer. Mas, para a gente poder trabalhar dentro da sala de aula, a gente tem que fazer algumas facilitações, algumas simplicidades para a gente poder realizar esse jogo dentro da sala de aula. E o que a gente pensou? Porque não é tão simples, né? Você sair procurando piso ladrilhado para poder fazer essa prática. E também a sua sala de aula, pode ser que um ou outro professor tenha na sala de aula o piso já com ladrilho legal para fazer isso. Quadrado, com 30 centímetros, como a gente colocou lá no problema, ou então menor que 30 centímetros, porque se for cerâmica ou porcelanato com dimensões maiores, mesmo que seja quadrado, vai dificultar um pouco para encontrar esse diâmetro adequado para poder fazer esses lançamentos. Então, o que a gente sugere aqui seria a gente trabalhar com cartolina quadriculada, né? Uma cartolina de 42 centímetros por 42 centímetros, e fazer quadriculados quadrados de 3 centímetros de lado. Como a gente está colocando aqui, que agora já vai ser o momento de colocar a mão na massa, né? Que é vocês conhecerem aqui o material que a gente precisa para fazer. Agora que já é a parte bem interessante, não que a outra também não fosse interessante, eu estou falando um pouco rápido porque eu acho que esse primeiro ficou um pouco grande o assunto, mas se não ficar alguma coisa clara, a gente vai ter oportunidade, porque eu estou querendo, inclusive, terminar com tempo para a gente ter uma discussão, mas só que o assunto agora ficou um pouco grande por conta dessa introdução, mas aí durante a semana a gente vai estar esclarecendo também, caso a gente não tenha tempo, por isso eu estou falando um pouco rápido, para ver se a gente dá conta de falar isso aqui. E ainda ter tempo para a gente discutir algumas dúvidas hoje ainda. Então, o material que eu vou precisar que vocês tenham são materiais simples, né? Tem a cartolina já recortada em 42 centímetros por 42 centímetros, régua, par de esquadros, fita adesiva e lápis. Vocês, como professores de matemática, com certeza, vou falar isso com certeza, não é muito legal ter essa certeza, mas, assim, por conta da profissão de vocês, eu acho que alguns materiais vocês já devem ter, como régua, par de esquadro e lápis. Então, o que vai ficar talvez faltando aí cartolina e a fita adesiva, que em qualquer papelaria vocês vão conseguir. De mão desse material, né, a fita adesiva, ela será utilizada para fixar a cartolina na mesa, para dar mais estabilidade para a gente fazer os quadriculados, como eu vou estar mostrando aqui para vocês, nos passos que se seguem. O passo 1, vocês vão marcar, com o auxílio da régua, pontos distantes 3 centímetros um do outro, ao longo de duas bordas da folha, uma horizontal e outra vertical. No segundo passo, e é praticamente o último, com o auxílio da régua e um esquadro, ou também, se quiser utilizar o par de esquadros, comece a construir o quadriculado, traçando segmentos de reta, verticais e horizontais, partindo dos pontos marcados na folha. Fazendo isso, você já está com o material pronto, conforme a ilustração mostra aí, né? A cartolina de 42 por 42 centímetros e os quadriculados quadrados de 3 centímetros de lado.
Pronto, diante do material, então, agora vamos pensar em algumas reflexões que vocês poderão estar instigando os alunos para pensar e, com isso, vocês trabalhar os conceitos de probabilidade, né, os conceitos matemáticos que vocês estão com o objetivo lá de trabalhar com os alunos. Primeiro questionamento aí. Como proceder? Depois que eu coloquei o slide aqui, começou a desconfigurar algumas coisinhas, mas eu acho que vocês estão vendo, né? Se ficar alguma dúvida depois, a gente pode estar vendo. E esse slide também já está, né, disponível lá na sala do virtual, e vocês podem estar acompanhando também. Como proceder com os lançamentos para que sejam aleatórios? Então, aqui, por exemplo, é um bom momento para vocês estarem aprofundando os conceitos, né, dos lançamentos, o fato de um lançamento ser aleatório ou não. Né? Então, você vai lá fazer o diferenciamento das características de um lançamento que é aleatório e outro que é determinístico. Então, você pode estar diferenciando isso para o aluno e, claro, aqui no nosso caso, os lançamentos eles deverão ser aleatórios e também para probabilidade lá que qualquer deverá ser também. Mas, obviamente, o aluno ele tem que saber desse diferencial. Então, aqui tem alguns procedimentos que vocês vão fazer para mostrar que esses lançamentos eles têm que ser aleatórios. Então, por exemplo, você não pode pegar o disco, né? Por exemplo, aqui falando da moeda, por exemplo, e ir em cima, né, da cartolina e soltar lá a moeda verticalmente, porque aí não vai ser uma coisa bem aleatória. Então, tem que ter alguns procedimentos, uma certa distância, um lançamento uniforme, se vai usar mais de uma moeda, e sendo horizontal, não ter barreira. Essa cartolina não é interessante que fique encostada em uma parede, que tenha barreira que barre as moedas, e que se você lançar várias moedas, pode ocorrer de uma ficar sobreposta, e nesse caso você terá que tirar as que ficaram sobrepostas e fazer novos lançamentos, para manter aí uma razoabilidade na questão dos lançamentos serem aleatórios, e não interferir, né, diretamente lá no resultado. E o outro questionamento, que também é interessante, né, nesse momento, propor o seguinte: o que acontece se fizermos 1000 lançamentos com uma moeda cujo diâmetro é maior do que o lado do quadriculado? Aí fica interessante, nesse momento, vocês está abordando uma coisa que, na probabilidade, a gente sempre tem que mostrar para o aluno que, qualquer que seja o valor de uma probabilidade, ela tem que ser maior ou igual que zero e menor ou igual que 1. Esses extremos é que uma probabilidade ela pode ser ela pode ser zero, no caso de um evento impossível, que nesse caso, inclusive, retrata, né? Porque se você tiver uma moeda que tem um diâmetro maior que o lado do quadriculado, obviamente, ele nunca vai ganhar. Se for igual, já não vai ganhar, imagina se for maior. Então, isso se trataria de um evento impossível e a probabilidade de ocorrer é zero. E você pode também aproveitar aqui a outra ponta, que seria, por exemplo, esse diâmetro ser ínfimo. Ou seja, você tem um diâmetro que tende a zero. Nesse caso, o diâmetro seria um ponto. E aí, obviamente, que a probabilidade é quase certa da pessoa ganhar se ele lançar um ponto nesse quadriculado aí. E, nesse caso, a probabilidade vai tender a 1, ou seja, 100% de chance de ocorrer e a pessoa ganhar. Aqui, isso, próximo aqui. Então, tá, costurando conhecimentos. Com cada um com o quadriculado sugerido anteriormente, faça 200 lançamentos com cada um dos 4 tipos de discos indicados. Então, aqui eu pensei nesses discos, né? Obviamente, porque foi pensado nesses discos. É por um acaso? Não, porque a quadrícula nossa o quadriculado nosso tem 3 centímetros. Então, os diâmetros aqui das moedas de 25 centavos
e de 10 centavos são diâmetros razoáveis para utilizar, que a moeda de 25 centavos, da segunda família lá do real, tem um diâmetro aproximado de 2,5 centímetros, e o diâmetro da moeda de 10 centavos aproximadamente de 2 centímetros. Para um quadriculado de 3 centímetros é razoável. E aí, pensamos também nos botões, né, que são materiais também fáceis de conseguir, né? Numa loja de aviamento você pode ir lá, pode estar medindo lá o diâmetro. Um diâmetro de uma camisa normal, que tem um botão de uma camisa normal, que tem aproximadamente o diâmetro de 1,1 centímetro, e um botão de uma roupa de bebê, que tem um diâmetro de 0,8 centímetro. Então, é uma variedade interessante, né? 4 tipos de diâmetros aí. E com o nosso quadriculado é adequado. Obviamente, pensando lá num problema lá do estudante, que eu coloquei como modelo lá, de que o ladrilhar é 30 centímetros, isso aqui não seria interessante, né? Teríamos que mudar os diâmetros lá para a gente poder fazer aquilo lá. Mas nesse caso nosso aqui, é interessante essa realidade e a gente vai pegar esse exemplo aqui para poder fazer esses experimentos. E aí, a gente vai pegar cada disco desse e vai lançar 200 vezes e anotar esses resultados. E tendo a informação do número de lançamentos favoráveis, é só dividir por 200 e a gente vai encontrar lá a probabilidade estimada, né? Então, aqui segue as instruções. Primeiro passo, realiza um lançamento com 10 moedas, a gente vai usar 10, porque se você pegar uma moeda para lançar 200 vezes e ficar lançando, você vai levar muito tempo. E pelo pessoal do Matemática na Prática, que já fez esse experimento, é possível, não vai fazer diferença se tiver aqueles procedimentos do qual eu já mencionei lá, né, de sobreposição e tal. Você pode lançar uma moeda individual ou as 10 moedas simultâneas, tendo aqueles comportamentos e não vai interferir, e é possível que você faça isso e vai agilizar no tempo, né? Então, você vai pegar 10 moedas de 10 centavos, vai lançar simultaneamente. Esses discos têm aproximadamente 2 centímetros de diâmetro. Vai repetir esse procedimento 20 vezes, né, para dar os 200 lançamentos. Sugerimos para esse início do experimento organizar os dados na tabela, que a gente vai estar mostrando agora, e após registrar os dados obtidos, calcular a probabilidade de ganho com essa moeda. Então, temos aí a tabela, né? A tabela 1, que você tem lá nas colunas o L, que é o número de lançamentos, o Q, a quantidade de moedas lançadas, o F, a quantidade de lançamentos favoráveis, e o T, a totalização dos valores na coluna. Então, aí, por exemplo, no primeiro lançamento de 10 jogadas, você tem tantos favoráveis, é só anotar, preencher isso aí e você terá. Como eu já disse, essa tabela, o pessoal do Matemática na Prática já fez experimento, eu vou apresentar para vocês na sequência. Aqui, o segundo, terceiro e quarto passos é só trocar o disco, né? A maneira é a mesma para você prosseguir, né? Só que em vez de você fazer com a moeda de 10 centavos, você vai fazer com a moeda de 25 centavos. Também os 200 lançamentos, preencher a tabela da moeda de 25 centavos normalmente e ver qual é a probabilidade que ela vai te oferecer. O passo 3, você vai fazer o mesmo procedimento, mas, porém, com disco, né, com o botão de uma camisa normal, só tem que ser botões idênticos, né, e de diâmetro de aproximadamente 1,1. Como é que você vai medir esse diâmetro? Eu coloquei uma sugestão aqui que você poderia, né, se tiver condições de fazer, essa medição pelo parquímetro é uma medição bem exata. Mas, se não tiver, não tem problema. Mesmo com o botãozinho pequenininho lá, da roupa do bebê, que dependendo da graduação da régua vai ficar meio complicado, vocês vão fazer o quê? Pega os 10 botões, coloca lado a lado um do outro, bem tangentes, e mede 10 botões na régua e depois divide aquela medida lá por 10 e vocês vão chegar no resultado também, não precisa preocupar com o parquímetro aí no caso. Isso vocês vão fazer com
4 discos, por isso são 4 passos. Depois de realizar todos os passos indicados anteriormente, sugerimos então organizar os dados em outra tabela. Observe que eu omiti essa tabela, né? Eu só coloquei a tabela 1, mas essa tabela 1 você vai repetir a tabela 2 para o segundo disco, a tabela 3 para o terceiro disco, a tabela 4 com o quarto disco, exatamente como foi feito nessa tabela 1 lá. Aqui eu já trouxe a tabela 5, que é uma tabela diferente, que vocês vão passar os dados daquela tabela, daquelas tabelas do 1 ao 4, inclusive vocês podem observar aqui, ó, que tem 4 linhas, porque cada linha que você vai preencher com os dados de cada tabela daquela lá. Por exemplo, primeiro, o tipo de disco. Então, vamos colocar aqui o disco sendo o botão da roupinha do bebê. O diâmetro dele, 0,8, já está em centímetro. Quantidade de lançamento. Isso aqui você vai ter que colher do lançamento que você fez. Não, isso aqui é 200, né? 200 lançamentos. Todos 200 lançamentos. Evento favorável, você vai colher lá do resultado que você fez. Você fez 200 lançamentos, observou, está na tabela tal lá, quantos lançamentos favoráveis teve, coloca aqui, e aí você vai estimar a probabilidade de ganho, né? Pegando os eventos favoráveis e dividindo por 200, que é a quantidade de lançamento, e você vai ter essa probabilidade aqui. Isso você vai fazer com todos os 4 discos que a gente colocou lá, para vocês fazerem. Então, a tabela 6 é a tabela que eu falei que o pessoal do Matemática na Prática já fez os lançamentos e eles preencheram. Então, o que vocês iam preencher aqui é a coluna F, né, que são a quantidade de lançamentos favoráveis, que os outros, né, já tinha lá naquela tabela que a gente já tinha apresentado antes. Então, por exemplo, no lançamento 1, no primeiro lançamento das 10 moedas, obteve 4 lançamentos favoráveis. Na 2, 1, na 14ª, 0, na 17ª, 2, e assim por diante. Ou seja, você observa que nos primeiros 100, nos primeiros total de lançamentos favoráveis aqui, nos primeiros 100 lançamentos, foram 14. Na segunda metade, os outros 100 lançamentos últimos foram 13. Vocês observam aqui que o número de lançamento é número inteiro, então são números consecutivos, ou seja, você observa que são números muito próximos, né? Então, você vê que tem uma regularidade. Então, aqui já vem uma situação que 100 lançamentos já deu uma estabilidade um pouco melhor. 200, melhor ainda, quanto mais lançamentos vocês tiverem aqui, vai ser melhor. E depois disso aqui, por exemplo, para encontrar a probabilidade estimada, a gente pega os 27 resultados, né, 14 com 13, e em 200 lançamentos a gente vai chegar num total de 13,5% a probabilidade, no caso ali com o disco 2. Agora vem aqui um questionamento interessante para respondermos. Qual foi a probabilidade encontrada no lançamento de 200 moedas de 10 centavos? Compare este valor com o valor encontrado lá no exemplo da figura 7, que ficou para trás lá, quando eu falei naquele exemplo lá dos 5, que a gente lançou as 5 moedas e a gente encontrou 2 favoráveis, são lembrados, né? E aí a gente chegou àquela conclusão lá que a moeda de 10 centavos, que também lá tinha a mesma moeda, tinha 2 centímetros de diâmetro, colocou lá um resultado para a gente estimado de 40%. Repetindo agora com 200 lançamentos, a gente viu que foi 13,5%. Então, os dois resultados estão diferentes? Sim, muito diferentes. Por que você acha que isso ocorreu? Por conta da quantidade de lançamentos, que lá foi muito pouco, então não dava para você fazer uma estimativa. Tem que ter um número razoável de lançamentos, por isso a gente está colocando 200 aqui. A segunda também, uma questão interessante que pode ocorrer com o aluno, que é o seguinte: imagine que você está realizando esse experimento em sala de aula. Um dos seus estudantes, ao lançar os discos no tabuleiro, conjecturou que essa probabilidade seria a razão entre a área da superfície do disco pela área do quadrado. Com os
do quadriculado, né? Com os conhecimentos obtidos até o momento, como será possível ver se o resultado fez uma boa conjectura? Aqui também é fácil da gente verificar. Eu não consigo interagir com vocês agora numa lousa, mas é fácil, né? São contas muito simples para fazer. Como ele propôs aqui, a probabilidade da área do disco pela área do quadriculado. Nós temos que a área do disco, aqui da moeda de 10 centavos, por exemplo, o diâmetro da moeda de 10 centavos é aproximadamente 2 centímetros. A área do disco da moeda de 10 centavos, então seria π, né? Porque πr ao quadrado, r, se o diâmetro é 2, o raio é 1, ao quadrado dá 1, vezes π dá π. A área do quadriculado, de 3 centímetros de lado, dá 9 centímetros quadrados. Então, você pegando π dividido por 9, você vai chegar no valor aproximadamente 35. Deve dar 34, alguma coisa, que vai dar 35. Esse cálculo também você pode fazer aí agora ou depois, quando você quiser, e você vai ver. E aí você vai comparar, que deu muito diferente, né? Porque a gente acabou de ver aqui que essa probabilidade, com os 200 lançamentos, foi de 13,5%. Então, não foi uma boa conjectura que o aluno teve, né? Então, o experimento prosseguiu com as moedas de 25 centavos, com os botões de camisas e com botões de roupinha de bebê, né? Para cada disco. E os resultados obtidos são dispostos na tabela a seguir. Aqui, o pessoal do Matemática na Prática, eles já preencheu essa tabela, eu trouxe para vocês aqui com os experimentos deles. Agora, você, obviamente, vai fazer o seu, vai fazer as suas tabelas e vai ter a sua conclusão. E a gente espera-se que sejam não exatamente o mesmo, que a gente não está no ciclo 2 ainda. Lá no ciclo 2 você vai ter uma coisa exata, aqui são experimentos, mas a gente espera que sejam valores próximos desses. Então, a gente tem os botãozinhos, né, de roupinha de bebê, que é de 8 centímetros, deu uma probabilidade lá de ganho de 58,5. O botão de 1,1 de diâmetro deu uma probabilidade de 39%. A moeda de 10 centavos, como a gente já viu, deu de 13,5% a probabilidade. E a moeda de 25 centavos, como o quadriculado nosso é de 3 centímetros, ela tem 2,5 centímetros de diâmetro, está muito próximo, aí deu a probabilidade de 5%. Já sabemos que deve ser considerado apenas diâmetro entre... Então, isso aqui, esse slide aqui, eu achei interessante, que é uma coisa que você pode estar trabalhando também com o aluno nesse momento. Inclusive, eu acho que essa ideia pode até ser trabalhada lá no primeiro ano, quando você quer, por exemplo, fazer a transposição, né? Fazer a passagem, a ponte da função afim com a função quadrática, porque essa ideia pode aparecer e aí a gente pode verificar. Nós já sabemos que devem ser considerados apenas diâmetros de 0 centímetros a 3 centímetros, correspondentes à probabilidade de ganho entre 0%, né, no caso de ter 3 centímetros, e 100% no caso de 0 centímetros. Já que 50% é ponto médio entre 0% e 100%, a primeira ideia para o cálculo desse diâmetro é considerar o ponto médio de 0 centímetro e 3 centímetros. Não acha, professor? Então, sendo assim, o diâmetro do disco, que ofereceria uma probabilidade de ganho de 50%, seria de 1,5 centímetros. Será que essa consideração está correta? Os experimentos feitos até agora são suficientes para decidir isso? Então, você pode verificar aqui, nessa tabela aqui, que você vai verificar que, se essa ideia prevalecesse, a gente que essa ideia da tabela aqui prevalecer, né? E tem tudo para prevalecer, porque foram experimentos bem 200 em cada disco, e a gente tem lá que 50%, a probabilidade de 50% estaria entre 58,5% e 39%, ou seja, 39% e 58,5%. Então, o diâmetro, obviamente, deveria estar entre 0,8 e 1,1.
Então, é muito diferente de 1,5%. Agora, existe um outro, esse aqui é um dos slides que ficou desconfigurado, acho que vocês não vão entender esse, depois vocês podem verificar lá na sala, né? Que aqui a questão é o seguinte, o que eu coloquei aqui, existe outra maneira da gente fazer essa verificação? Sim, existe outra maneira para a gente fazer essa verificação, interessantíssima aqui também, que é plotar os pontos, né, da tabela, por a gente, eu usei aqui os resultados do pessoal que já fez, você vai utilizar os seus. Então, plotar os pontos num plano, né, e supondo que o gráfico da função P de D seja uma curva contínua. Aí podemos desenhar uma curva que melhor se ajuste aos pontos. E uma das coisas que a gente falou lá no início que a gente trabalharia com esse jogo seria na questão de ajuste de curva. É o momento agora, né? Então, vou mostrar para vocês aqui os pontos que eles chegaram. Então, segue abaixo os dados plotados pela equipe de matemática na prática, conforme a tabela 7. O que eu acrescentei, o que foi acrescentado aqui em relação àquela tabela deles, foram os pontos 0 e 1, né, que é o ponto considerando aí o diâmetro zero, a probabilidade 100%, e o ponto 3 e 0, que é o diâmetro de 3 centímetros, com a probabilidade nula, né? E colocando esses pontos, só de colocar os pontos, antes mesmo de traçar a curva contínua aqui, você já percebe que uma reta não será. Então, aqui agora é só traçar a curva para você verificar que ela está mais próxima de uma parábola, né, de um ramo de parábola, de raiz dupla aí de 3 centímetros. Aqui, como eu já disse, né, poderia estar dando ênfase no ajuste de curvas. O próximo passo é desenhar a curva contínua, que melhor se ajusta a esses pontos. Depois de traçar a curva, e isso nós vamos deixar por sua conta, você vai observar que ela não é uma reta, parecendo ser parte de uma parábola com vértices em 3 e 0. A partir daí fica fácil descobrir o diâmetro ideal dos discos para que o jogo seja justo. Só que depois eu pensei o seguinte, eu não ia trazer os próximos gráficos, mas como vocês vão fazer outros experimentos, isso aqui é um experimento diferente, eu trouxe aqui para vocês, né, verem a curva aí, né, qual deve ser a curva que o pessoal lá encontrou, e aí você vê que de fato não é uma reta e ela está mais para um ramo de parábola, e tem inclusive partindo da probabilidade de 0,5 lá de 50%, fazendo uma projeção lá no eixo dos diâmetros, a gente vai encontrar aproximadamente 0,9 centímetros, que deve ser uma coisa muito próxima. Essas são as ideias principais que vocês terão de desenvolver. Com essa situação aí, já dá para a gente solucionar o problema lá que foi colocado lá no slide 14 dos estudantes que queriam montar lá a barraca na festa junina. Você pode, inclusive, será uma atividade interessante você achar o diâmetro adequado lá para que os estudantes querem encontrar lá para proporcionar a eles uma vantagem de 60%. Obviamente, lá o ladrilho é de 30 centímetros, deve-se encontrar discos, né, com diâmetros diferentes aí, né, de 5 centímetros, 6, 10, 12, 14, e fazer também os 200 lançamentos, e vocês chegarão nessa conclusão lá para ajudar os estudantes a solucionar o problema deles. Era isso, eu acho que, não sei se eu fui atropelado, né? Falta 4 minutos, porque senão não ia dar tempo mesmo de falar, então eu achei melhor colocar todos os conhecimentos que a gente quer que vocês façam, vocês vão ter uma ideia, talvez tenha gente que falar, nossa, ele foi muito rápido, não entendi nada, mas vamos calmar, vamos ter tempo, tem 4 minutos, não sei se vai ser o suficiente, alguém pode, né, para tirar alguma dúvida, mas aí a gente tem toda a semana pela frente, eu vou estar interagindo com vocês, vou estar respondendo, temos a tutora, a Denise aí também para ajudar, para instruir, enfim. Estamos à disposição para ajudar no que for preciso para vocês terem um bom entendimento e fazer um bom proveito aí do assunto que, de fato, é bem interessante. Professor, boa noite. Boa noite.
É, É Márcio Araújo que está falando? isso. Boa noite, Pois, professor. pois não, Márcio. Eu só queria fazer tem uma pergunta. Esse experimento ele tem que ser, pelo nome já diz, né? Esse é um experimento que tem que ser feito na prática em sala de aula, Certo, correto? correto. Existe a possibilidade de fazer esse experimento em casa, sem a presença de aluno? Sim, inclusive para o trabalho, é o que eu vou querer, né? Para o nosso trabalho agora não vai ter os alunos. Essa questão dos alunos aí, vocês vão trabalhar lá no último ciclo, que é no 3. Agora você vai fazer uma simulação. Por isso, na ementa do nosso curso, tem lá simulações e experimentos. Então, a gente vai fazer uma simulação, você vai fazer. Agora, o interessante é que você, mas quando estiver fazendo, você já pensa na ótica do aluno. Que Sim, sim. dificuldade que você acha que o aluno vai ter para fazer, para a gente já estar trabalhando isso. Então, é interessante, mas agora você vai fazer na sua casa mesmo, você vai confeccionar esse material na sua casa, vai só fotografar para a gente e vai para a atividade de 40 pontos, é só fazer o material, apresentar o material em fotografias. Agora, no de 30, na avaliação online, você deverá gravar um vídeo. Aí sim você terá que fazer uma simulação como se estiver resolvendo a atividade. Por exemplo, você pode seguir as nossas sugestões aqui que a gente deu, ou até resolvendo lá a dos alunos lá da festa junina, ou criar um contexto seu também, uma situação que você acha interessante, uma adequação, ou alguma outra ideia que você, por exemplo, tiver de algum lugar. Professor, eu levantei essa questão mais pelo sentido. Aqui, a maioria aqui acredita que é de Minas, então teve um certo problema na distribuição de aulas, e eu, por exemplo, eu não estou com ensino médio esse ano. Então, esses trabalhos de ensino médio vai ficar um pouco complicado para fazer os meninos do fundamental. Então, na realidade, meu pensamento foi esse. Uhum, Se eu todos entendo. os trabalhos que têm que ser feitos em sala, se pode fazer fora da sala de aula, com redução de nota, um outro procedimento, porque ficou um pouco complicado isso. Esse já foi um questionamento lá do início da apresentação do curso, e agora ele está chegando perto. Certo. Na nossa disciplina não tem problema nenhum, como eu já te falei. A ideia não é realmente estar interagindo com o aluno agora, são simulações que a gente vai Ok. fazer. Agora, quando você chegar no terceiro ciclo, talvez você vai ter, mas aí você vai conversar com o professor, com certeza vai ter um discernimento, vai resolver o problema, pode Ok. fazer dinâmica com um colega que talvez esteja atuando. Enfim, isso aí também é uma coisa que o professor não será eu, é outro professor, e você vai conversar, vai colocar, com certeza será resolvido o problema. No nosso momento, se você não vai ter nenhum problema, porque a ideia agora não é de fato ter aluno na jogada agora, é só a gente mesmo para a gente estar preparando, pensando nisso aí. Obrigado, Ficou professor. de Obrigado pela nada, atenção. de nada. Fique à vontade para perguntar. Antônio, Alexandre, é Pois só para não. avisar os alunos que o link da lista de presença está no chat, tá bom? Tá muito baixinho o som aqui. Eu não sei se eu entendi. Muito bem. O chat, parece? Você falou para abrir o chat? Não, eu só avisei que o, o, o link para assinar, o formulário para assinar, Ah, está tá. no chat já. Isso Tranquilo. é em espanhol, aconteceu com mais alguém isso? Tranquilo, é porque o meu som aqui tá meio longe. Acho que tá saindo uma caixinha ali na frente, aí eu tô meio surdo. Mas beleza, tranquilo, entendi agora. Roberto, eu vou verificar se o seu assinou aqui certinho, só um minuto.
Ô, Roberto, e seu nome não apareceu aqui como que respondeu, não. Qual o seu nome completo? Meu professor Alexandre, boa noite. É Roberto Gomes da Silva. Eu preenchi com o e-mail e com o meu nome completo e enviei. Tá, vou Só dar que uma as verificada perguntas aqui. estavam Espera em aí. espanhol, eu achei estranho. Vou dar uma verificada, só um minutinho. Roberto Gomes da Silva. Isso. Emanuel está perguntando se viu a lista de presença. Perfeito, Roberto. Deu certinho. Ah, tá ok. Obrigado, professor. Eu enviei a lista de presença, vou enviar novamente. Vou dar prosseguimento, viu, Marcos? Se algum aluno tiver algum questionamento aí. Desculpe interromper. Sem problemas. Algum aluno poderia, pelo menos, aluno aí, algum participante, né, algum aluno aí poderia falar se ficou claro, que parte talvez foi atropelado, corrido, dar uma opinião para a gente, para me orientar um pouco? Para mim ficou claro, professor. Beleza. Professor, eu achei que foi um pouco rápido, igual o senhor falou, mas eu vou ler o material com calma para melhor adaptação, né? E aí eu fazer questionamento depois. Beleza. Acho que é isso aí mesmo. Foi um pouco rápido, mas eu acho uma coisa que eu acho que é tranquila, simples, então eu acho que não vai ter problema para a gente entender durante a semana, não. Mas se tiver, eu estou à disposição, viu? Durante a semana também, para tirar qualquer dúvida. Professor, Pois não, Luiz? sobre o fórum vai ser sobre a atividade? Sobre essa atividade. Nessa, por exemplo, você vai discorrer sobre essa atividade do jogo dos discos. Né? Lá tem os questionamentos, você vai ler lá o questionamento, vai estar falando, tem os critérios também de avaliação, que você vai ser avaliado. Então, você tenta adequar lá, mas é sobre essa atividade. Agora, na próxima semana, né, o próximo webinário vai ser no dia 24. Nesse, a gente vai começar a introduzir sobre a despoluição de um lago. Aí, já o próximo fórum já vai falar sobre aquele assunto lá e cada semana terá um assunto específico para o fórum. Ok. Certinho? Tranquilo. Então, acho que ficou tudo claro, né? Tem mais algum questionamento? Ou é a lista de presença que vocês estão assinando? Na próxima semana, tem tudo para estar mais adequado no tempo também, o assunto vai ser com mais calma do que esse. Esse realmente foi bem rápido. Que bom, Liliane, então. Também achei muito interessante o projeto, tudo, né? Corrido, porque a vida da gente é corrida mesmo, professor. É como se a gente tivesse uma aula por semana mesmo, então agora é hora de revisar e praticar um pouquinho também. É verdade. Muito obrigado. Mas aí vocês vão ver que realmente é tranquilo para realizar. Não é complicado, não. Ficou parecendo que é muita informação, mas não é muito assim. A gente só não pode deixar acumular, porque no próximo ciclo, aí vocês vão entrar com a teoria e você já tem que ter esse embasamento que a gente vai ter que estar estudando aqui. Então,
mas por enquanto bem tranquilo. No próximo ciclo, se a gente seguir direitinho também, vai ficar tranquilo. Viviane está falando que eu não ouvi, Viviane, porque aqui o som realmente está muito baixo. Eu vi que você abriu o microfone, mas eu não consegui te ouvir. Ok, está ouvindo? Pode falar um pouco mais alto? Nós temos um prazo de 1 semana para estar construindo essa atividade? Não. Assim, cada semana vocês terão atividades a construírem. Então, o ideal é, no mínimo, antecipar, né? Mas vocês têm a data, né? Lá na própria orientação tem a data que você deverá entregar. Se não me engano, vocês terão que entregar esses 40 pontos, não sei se é no dia 8 de fevereiro. Mas não é bom deixar todas, né? Porque a semana 2 tem outra atividade, embora o material da semana 2 é só adquirir, praticamente, não é muita coisa para confeccionar, é só adquirir o material. E na semana 3 aqui vai ter um pouquinho para construção de material também, mas não é muito. E mesmo assim, a gente vai ter uma quarta semana que não vai ter assuntos de material para vocês confeccionarem. A quarta semana a gente vai fazer um apanhado de todos os 3 assuntos estudados nas semanas anteriores. Então, é uma semana e ainda que a gente vai ter pela frente. Só na outra vocês vão ter que estar entregando essas atividades. Sim, obrigada. Ficou claro, Viviane? Ficou sim, professor. Obrigada. Ok, de nada. Antônio Mar. A mão? Pois não, Dani. Eu. Pelo que eu estou vendo aqui, é dia 7 de fevereiro, a entrega da atividade avaliativa A da disciplina B. É isso mesmo, né? Parece que travou. Joia. Ô, pessoal, eu vou encerrar a gravação